Meu nome é Davi Gomes, eu tenho 18 anos e eu não sei se você, assim como eu, trabalha com marketing digital ou busca empreendedorismo e tudo mais, mas eu atuo nesse mercado já há 5 anos, já estudo esse mercado há 5 anos, desde os meus 13 anos eu já estava inserido nesse mercado, na época do mercado de afiliados. E existia uma coisa que a galera falava demais, ou que talvez a gente fique pensando demais, por ver, sei lá, fulano com um faturamento extraordinário com a mesma idade que eu sei que você sente isso porque eu sinto isso, ou de ver cicrano viajando em outros países, tendo seus 16, 18 anos, saindo de casa, saindo da escola e tudo mais. E você deve pensar que existe algum segredo, que fulano tá dando certo porque existe algum segredo, ou que ele descobriu alguma fórmula mágica, ou para quem entende mais de marketing digital, que ele descobriu uma oferta nova, que ele descobriu um caminho novo. E a gente vive, a gente acaba jogando um jogo de ficar toda hora buscando uma nova onda, de buscar o que o mercado está fazendo de diferente, de entender qual que é a próxima onda do mercado, de tentar surfar alguma onda como foi o PLR em 2021, 2022, como foi o Dropship em 2023, como foi o mercado de afiliados, como foi o iGame em 2024, enfim, a gente ficar sempre buscando uma nova onda, sempre buscando um segredo para dar certo. E durante esse tempo eu me apeguei muito nisso, eu me apeguei muito em buscar outras pessoas de referência, via outros jovens assim como eu, darem certo e, porra, por que aquele cara tá dando certo, sendo que eu trabalho com a mesma coisa que ele, eu trabalho com digital também e eu tô aqui onde eu tô, o que esse cara fez de diferente? E aí, depois de um tempo, mais especificamente numa viagem que eu fiz para Alphaville, São Paulo, no ano passado, eu tive essa sensação. Eu busquei, para quem não sabe, eu moro aqui em Maceió e trabalho com marketing digital, e eu ficava pensando, tipo, porra, esses caras de São Paulo e Alphaville devem ter alguma coisa muito diferente, velho, que eu não sei ou que não tem aqui, deve ter alguma fórmula mágica, enfim, alguma coisa que eles estão fazendo de diferente. E eu fui para essa viagem em novembro, pensando e imaginando que eu ia achar alguma coisa diferente. Só que quando eu cheguei lá, que eu escutei a palestra do cara, bicho, lá é a mesma coisa, os caras estão jogando o mesmo game, a pessoa que você está vendo como referência, que você está se comparando, ela está jogando a mesma coisa que você, e não existe absolutamente nenhum segredo para o sucesso. E se fosse pontuar um segredo, eu apontaria que seria a constância. Eu acredito que o segredo do sucesso, não sei se você, assim como eu, já estudou pessoas de sucesso, mas se você buscar em livros, em biografias, em vídeos do YouTube, ou na jornada dessas pessoas de sucesso, Jeff Bezos, Warren Buffett, todas essas pessoas picas que você pode considerar dentro do mercado, que as pessoas falam como pessoas bem-sucedidas, foram pessoas que fizeram a mesma coisa durante muito tempo. Então elas foram constantes naquilo. E aí a gente fica buscando sempre um segredo ou alguma coisa diferente, alguma coisa para fazer um dinheiro rápido, para fazer um dinheiro de maneira, de forma curta, né? Só que não existe nenhum segredo, porra. O segredo é você fazer aquela caralho, você, porra, olha para alguma coisa. No mercado digital acontece muito, você vê muitas coisas, né? Você vê muitas ramificações que dá para você fazer, dá para você prestar serviço, dá para você ser editor, gestor de tráfego, estrategista, social media, copywriter, web design, expert, enfim, N possibilidades que você tem para fazer. Isso eu estou falando de profissões, de cargos, né? Imagina o que você tem de oportunidades, né? Você tem lançamento, você tem perpétuo, você tem diversas ofertas, você tem black market, você tem white market, enfim, você vai ter diversas ramificações para você estar trabalhando, para você estar fazendo alguma parada desse tipo. E quando a gente vê muitas soluções, pelo menos quando você vê um recorte da vida das outras pessoas, né? No recorte todo mundo é bonito. Tudo é lindo, né? Quando a pessoa, você vai postar uma história, você não posta uma história quando você tá triste, quando você tá fudido, quando você tá perdendo dinheiro, alguma coisa do tipo, ninguém posta alguma coisa como essa, entendeu? Então, se eu fosse dar uma dica pra vocês, que foi uma dica que eu usei na minha vida pra parar, não tô dizendo que eu parei completamente com isso, mas eu já melhorei muito e consegui sair da fase de estar travado por causa disso, de ficar se comparando, não pegar o recorte da vida de outra pessoa, que ela postou num story ou no Instagram, e levar como verdade absoluta, porque não é aquilo, velho. O cara, ele pode, sei lá, tá mostrando pra você que ele fatura X milhões, X milhares de reais com sais, com IA, alguma coisa do tipo. E na verdade é um puta desafio, uma puta missão que ele tem que ter diariamente pra estar vendendo aquela parada. E muitas das vezes nem dá tão certo, assim como ele faz aquele marketing dele no Instagram. E você leva como verdade pra sua vida. Só que seria muito melhor o caminho de você pegar alguma coisa que você é bom, de focar naquela coisa e transformar aquela coisa num negócio previsível, de focar naquela coisa durante 1 ano, durante 2 anos, durante 3 anos. E após isso, tomar uma decisão do que fazer de fato, de se continua ou se não continua naquela coisa. E não ficar pulando de galho em galho. Porque o que acontece muito é ficar pulando muito de galho em galho. Eu, quando conheci o digital, lá em 2020, 2019, eu entrei na época do mercado de afiliados. Então, fui apresentado para o mercado de afiliados. Um parceiro meu falou, pô, tem esse mercado aqui que dá pra gente fazer. A gente pega ali um produto numa Hotmart da vida, numa Eduz da vida, pega e revende usando o produto de outra pessoa, a gente ganha uma comissão em cima.
E naquela época todo mundo fazia grana assim, né? Na verdade o pessoal fazia a grana de ensinar a vender o próprio curso. Mas esse que era o game naquela época. E aí você vê o mercado afiliado, porra, puta oportunidade. E aí conforme você vai aprofundando mais no mercado, aí você vê, porra, mas dá pra fazer o meu infoproduto, aí dá pra fazer e-book, aí dá pra fazer curso gravado, aí live, aí é high ticket, aí é low ticket, aí é micro ticket, aí é caralho A4 ticket. E a galera inventa N variantes, sendo que, bicho, você vai ter que focar em uma coisa só. E não considere que existe só uma ponta que vai te deixar rico, que vai te deixar ser uma pessoa bem-sucedida, que vai fazer você dar certo no digital, você fazer um lançamento de sucesso, alguma coisa do tipo, porque não é assim que funciona. Não é só focar no brand, não é só focar no marketing, no comercial, não é o low ticket, não é o high ticket, mas é a soma de N variantes, é a soma de N fundamentos que vai fazer isso dar certo. E nesse evento que eu fui em Alphaville, que eu falei pra vocês, o cara falou lá um seguinte ponto. Ele já atuou como estrategista do Pablo Marçal, ele já atuou nos lançamentos dele. Não sei se você conhece, mas é o Gabriel Russi. E ele falou que, bicho, pra eu lotar um evento do Pablo Marçal de 400 pessoas, eu tive dificuldade. E todo mundo tem dificuldade, entendeu? Você tem a dificuldade e agora sim, a dificuldade ela é por níveis, né? Eu vou ter a minha dificuldade, um cara que fatura seus 100 mil reais por mês, ele vai ter a dificuldade dele, um cara que fatura 1 milhão vai ter a dificuldade dele, o cara que está começando vai ter a dificuldade dele. Então todas as pessoas vão ter sua dificuldade. Não tem um momento que você chega em um certo ponto que você, pô, zerei o game e nós estamos juntos. Talvez tenha, né? Mas é muito distante, mas tipo... não tem um momento que você chegue e fale, porra, tá tudo certo aqui. Não, sempre vai ter problema. O G4 tem problema no nível dele e tudo mais. E quando a gente acaba se comparando com o recorte da vida dos outros, a gente acaba se frustrando no dia a dia. E eu me frustrei durante 3 anos. De 2019, que eu falei pra vocês que eu conheci o mercado digital, eu fui fazer minha primeira venda em 2022, 2023. E foi uma dura do caralho, por quê? Durante esse tempo todo, eu testei várias coisas. Eu fui videomaker, eu montei meu infoproduto de produtividade, eu montei uma agência de marketing, eu prestei serviço de tráfego pago, de social media, eu fui editor de vídeo, enfim, eu testei N variantes possíveis que eu tinha ali, sendo que quando eu foquei em uma coisa que foi fazer lançamentos, trabalhar com experts, vender, usando a imagem das outras pessoas, a autoridade das outras pessoas, e eu entrar criando a estratégia e transformando aquela autoridade de venda, foi que realmente deu certo. Que foi realmente onde eu fiz o lançamento, que a gente faturou 250 mil, que a gente vendeu 100 mil em 40 minutos, que eu fiz outro, que a gente fez novamente 100 mil, agora esse em 30 minutos, e a gente faturou 190 mil. Foi onde eu, no ano de agora, estruturei uma operação, onde até agora, o primeiro semestre do ano, né, a gente faturou aí cerca de 510 mil, 600 mil mais ou menos. Então, bicho, você vai ter que pegar alguma coisa, vai ter que focar e se tornar pica naquela coisa e fazer aquela coisa dar certo, entendeu? E aí, lógico, é pegar as suas habilidades. Eu percebi durante a minha trajetória que eu tinha um diferencial assim para um pensamento estratégico, para pensar um pouco fora da curva, para olhar coisas por ângulos que outras pessoas não viam, mas que para mim era muito claro, entendeu? E conseguir formatar isso. Então eu vejo uma coisa, eu já formato em milésimos de segundo e já transformo aquilo em plano de ação. Então essa foi a habilidade que eu via. E eu aplicava ela em tudo que eu falei para vocês aqui, em edição de vídeo, em videomaker, em gestão de tráfego e tudo mais, mas eu consegui consolidar isso em uma habilidade só, que é a habilidade da estratégia. E foi assim que eu me tornei o que eu sou atualmente. Não sou o cara mais foda do mundo, não sou o cara que fatura milhares de reais ou milhões de reais, mas sou um cara que vim de uma comunidade, que tem uma moto bacana, que vive uma vida bacana, que não preciso viver com aperto e estou crescendo. E assim como você que deve estar vendo esse vídeo também, deve ser como um jovem que está empreendendo no digital, eu te aconselho a seguir isso, cara. Pega uma coisa, foca naquela coisa durante muito tempo e faça aquela porra dar certo, e esse é o único plano que você vai ter para sua vida. Esse foi o vídeo, se você gostou, eu te chamo aqui para se inscrever, nós estamos juntos.